Olha só, gente, a coluna de hoje, mais uma vez, tenho o prazer de receber a doutora Cristina Veloso, do Centro da Mulher e Medicina Fetal de São Mateus do Sul. Ela é, assim, uma sumidade aqui na região, ela é uma referência na região em medicina fetal, e a gente tem o privilégio de tê-la pelo menos uma vez por mês. A gente tenta fazer, né, doutora, uma vez por mês, tê-la aqui para trazer um assunto diferenciado ligado, né, à maternidade, ligado à fertilidade, para que você, né, aí de casa, tenha um conhecimento maior sobre esse assunto, tire dúvidas e desmistifique muitas coisas que a gente ouve de dizer, né, doutora, ninguém comprova nada, e daí às vezes a gente ouve um especialista e vê que é completamente diferente do que a gente imaginava que fosse, né, determinado assunto. Então, ela está aqui para conversar com a gente hoje. A gente vai começar a puxar essa conversa com a medicina fetal, né, que é um ramo que pouca gente conhece e que pouca gente entende o que pode ajudar um casal, uma pessoa, né, uma mulher que queira engravidar, enfim, o quanto que essa medicina fetal pode fazer esse apoio durante a gestação também e tudo mais, né, doutora? Então, agradecendo mais uma vez essa presença aqui, sempre um prazer enorme. Eu vou te perguntar a pergunta básica, né, o que seria a medicina fetal? Tá. Primeiro, a medicina fetal, muito obrigado, tá, por estar aqui novamente, né, falando com os ouvintes aí do J+, é um grande privilégio para mim, tá, eu me sinto muito honrada de estar aqui. Então, a medicina fetal é um ramo da ginecologia e obstetrícia, tá? Então, primeiro, para a pessoa fazer medicina fetal, para a pessoa ser especialista em medicina fetal, ela primeiro tem que ser ginecologista obstetra. Então, são 3 anos de ginecologia e obstetrícia, depois ela faz aí uns 2 anos de medicina fetal, daí ela tira o título especialista. Então, isso é muito importante. Ou seja, você vai entender um pouco do feto, porque antigamente só se falava a saúde da mãe. Não é antigamente muito, tá? Porque até 1950 não tinha nem pré-natal. Não existia nem pré-natal. Era raro uma mulher que tinha o pré-natal. E você, não sei se você já escutou, falando assim, ele ficou viúvo que a mulher morreu no parto. Tipo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era muito mais comum, porque 20% das mulheres morriam aonde? No parto. 20%, imagina o tanto de viúvo não tinha, porque olha, de cada 100 mulheres, 20 morriam no parto. E órfãos, né? Órfãos de mãe. Nossa, e quanto acontecia? Depois começou a olhar para a mulher, porque a mortalidade materna no mundo explodiu. Aí começamos a olhar para a mulher e surgiu o pré-natal, para diminuir, né, a mortalidade materna, mas ainda aumentou a mortalidade fetal, e não parava. Quer dizer, muito alto. Ia na sorte mesmo, não se sabia nada sobre o feto, não se sabia nada como estava aquela criança. Exatamente. Era assim, deu o dia, vamos descobrir o que é. Exatamente. Então, por isso, eu vou entrar, eu gosto de polêmica, mas dizendo, não é que eu gosto de polêmica, por isso que eu não sou. Somos dois, doutora. Eu não sou, é polêmica, mas cada um tem a sua maneira de pensar, e tudo é democracia. Não é porque um cara pensa diferente que ele é meu inimigo, pelo contrário, claro. A gente vai somar e bater um papo. Eu não sou a favor de parto domiciliar por causa disso, tá? A Gisele Bündchen, que todo mundo fala, teve o parto em casa, mas ela montou um hospital na casa dela, tinha um UTI na casa dela, diferente. A mulher que defendia o parto normal em casa, né, que ela defendia o parto em casa, que é uma australiana, que ela discursou na ONU, então o primeiro parto ela teve em casa, foi maravilhoso, ela foi na ONU, discursou que todo parto tinha que ser domiciliar. Aí no segundo parto, ela não pôde mais discursar na ONU, porque ela morreu nesse parto, né? Vocês podem estar lá na internet. Então, a mulher que defendia parto domiciliar, que discursou na ONU, acho que ela morreu aproximadamente, até peço perdão se errar a idade dela, tá? Vocês podem me corrigir. Na faixa de 34 anos, ela foi tentar o segundo parto em casa, ela teve uma hemorragia grave e não deu tempo de chegar no hospital. E ela faleceu, né? E antigamente era muito comum uma parteira, né? Hoje você nem se fala mais de parteira, hoje se fala da doula, que ajuda, ela não tem nada a ver com parteira, Não, né? Não tem nada a ver. A doula, ela dá um apoio, né, para a mãe, ela ajuda a diminuir a dor, a dar um apoio psicológico. Mas a parteira foi extinta praticamente, porque é uma questão de saúde pública até fazer o parto em casa com a ajuda apenas de uma pessoa que é leiga, né? O problema é que dificilmente um obstetra, às vezes até pode ser que tenha um obstetra que vai fazer o parto domiciliar. Eu já não entro nessa, porque eu vou dizer, eu tenho 30 anos, tá? Já fiz 7.000 partos aproximadamente, mas eu sou tão medrosa que vocês não... Aliás, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente sabe, mais medrosa a gente fica. Eu não sei. Aquele que diz que sabe tudo, desconfia, né? Isso. Então, também podem fazer os debates e podem discordar de mim, isso é
passível. Então, a medicina fetal é um ramo da ginecologia e obstetrícia, porque muitas mulheres morriam no parto, aí surgiu lá o cuidado pré-natal, mas depois viram que tinha muita morte fetal. Muitos nenê morriam demais, porque não tinha diagnóstico de malformação, morriam de pressão, a mulher tinha pressão alta, morria de diabetes estacional. Então, na realidade, começou a estudar o feto. Tá? Começou a dar uma estudada no feto, o que estava acontecendo com aquele feto dentro daquele útero. E daí antecipou-se o parto, tratou-se. Hoje em dia tem terapias fetais intraútero, tem cirurgias que se faz antes do neném nascer. Até, só para colocar aqui um pouquinho, eu tenho uma paciente minha que estava com 22 semanas, foi fazer o morfológico. E eu descobri que o bebê tinha uma hérnia diafragmática. É incompatível com a vida. Esse bebê, se fosse esperar para nascer, ele morreria porque ele não ia respirar. O que é hérnia diafragmática? É quando o intestino está na cavidade torácica. Tinha uma abertura que não pode ter, né? Ela é fechadinha, a cavidade torácica é embaixo, a cavidade torácica, perdão, é em cima, a cavidade abdominal é embaixo. Então tinha uma abertura, passou o intestino, às vezes passa fígado e o pulmão não consegue crescer durante a vida intrauterina. Quando o neném nasce, não consegue respirar, porque não tem pulmão, porque estava ocupado por intestino, às vezes por fígado. Então acontece isso. Mas a gente descobriu com 22 semanas, a gente encaminhou essa paciente, operou com 26 semanas e o nenê nasceu lindo, maravilhoso, está correndo, está andando. Por quê? Porque tem a medicina fetal, que faz um diagnóstico intraútero, que daí opera o bebê, muitas cirurgias dá para ser feita intraútero. Tipo espinha bífida, tem algumas cirurgias cardíacas, tem algumas cirurgias. Seria grande para me adentrar, mas esses dias também tinha um bebê que estava com bastante líquido no tórax, né? Muito líquido no tórax. E daí, só foi em Curitiba, Dr. Rafael Brum, muito obrigado por ter atendido essa paciente para mim. Dr. Rafael Brum é o chefe da medicina fetal do Hospital de Clínicas, né? Da médica fetal, aí ele puncionou, tá, essa menininha, ela até estava dentro do útero assim, ó, parece que ela estava orando, gente. Tadinha. Ela estava assim com as duas mãozinhas, eu até tenho fotinha dela, ela estava assim orando no 5º mês. Aí a gente descobriu que tinha muito líquido no tórax, encaminhei a Curitiba no Hospital de Clínicas, foi puncionado e a neném nasceu linda, maravilhosa. E ela ia morrer de insuficiência cardíaca intraútero. Então, a medicina fetal é isso, a medicina fetal dá vida para quem não teria chance de sobreviver. Só. Quer dizer, né, resumindo essa história, toda que a doutora tem, obviamente, que uma complexidade de situações, né, em que ela enfrenta como medicina fetal. Mas resumindo, gente, é tratado o seu bebê quando ele está se formando, Exato. né? E que é uma etapa crucial para prevenir doenças e situações que podem ser evitadas e que depois de nascido não vai ser evitada, né? Sim. É isso mesmo, né? Então, ali, né, a pergunta ali, né? E por que é importante, né, você... Por que é importante o pai e a mãe prepararem, né, essa criança, quer dizer, prepararem, fazerem exames contínuos para detectar qualquer surpresa desagradável, digamos assim. Exato, né? Então, a pergunta também, né, que é muito importante, por exemplo, eu quando fiz medicina fetal estava em Maringá, tá? Então, em Maringá, uma cidade já que está com praticamente 500 mil habitantes, e lá é difícil uma pessoa, uma grávida, não fazer os exames com o bebê, com um médico que não seja especialista em medicina fetal. Então, lá tem clínicas e tem médicos, tem vários fetólogos. Por que fazer com médico especialista em medicina fetal? Uma pergunta uma paciente me fez. Doutora, mas não dá para fazer em qualquer clínica de ultrassom? Claro, tem médicos maravilhosos que fazem o exame super bem. Não é especialista, mas faz o exame super bem. Tá? Então, isso é fato. Porém, eu posso perguntar também com outra pergunta. Por que, né, que você não leva por que você não leva o teu filho, o bebê, você não leva num ortopedista, você não leva num clínico geral? Por que você leva num pediatra? Tá? Eu posso responder com essa pergunta. Por que você leva num pediatra, né, ao invés de levar num clínico geral? Então, o cara é especialista. Então, na realidade, o fetólogo, ele é o pediatra do feto. Ele é o médico do bebê, do feto. Então, tá? Quem é especialista em medicina fetal é chamado fetólogo, isso? Fetólogo, ele é fetólogo, tá? Tá. Doutora, qual que é a prevalência de Malformações? De más formações em fetos no mundo? Bom,
Olha, gente, uma prevalência que você nem imagina, é de 3 a 6%. Se você pensar que o mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes, então o que acontece é que tem 480 milhões aproximadamente de bebês que nascem com algum tipo de malformação. Às vezes uma malformação pequena, tipo falta de um dedo a mais, né? Uma malformação pequena, ou às vezes uma malformação que é incompatível com a vida, problemas genéticos, síndrome de Patot, então várias. Então, imagine, né, 480 milhões no mundo e mais 200 milhões, desses 480 milhões que nasceram, 200 milhões não vão chegar até o 5º ano de vida. Olha só. Tá? Então, 200 milhões todo ano de bebês não vão chegar a fazer o seu 5º aniversário. Isso é interessante, né? Para a gente valorizar mais a nossa vida, porque nós somos já vitoriosos ao nascer e mais ainda ao sobreviver a tantas coisas que podem nos acometer, doenças, situações, né? Exatamente. Podem nos acometer. Me surgiu uma curiosidade, doutora, quando a senhora detecta uma situação no feto que é irreversível, por exemplo, ou não, ou há algo que não seja irreversível, a senhora já comunica aos pais, já diz que eles não têm que conviver o resto da vida daquela criança daquela maneira? Aconteceu isso agora há pouco tempo, tá? Bem pouco tempo. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa demora para procurar um especialista em medicina fetal. Ou ela demora, ou ela pula algum exame, porque na realidade existe um roteiro de exames que tem que ser feito. Então, esses dias uma paciente foi me procurar com 37 semanas, fazer um ultrassom. E a gente detectou uma malformação cardíaca grave. Mas essa malformação cardíaca grave pode ser, né, que depois eu encaminhei, que teria jeito de fazer a cirurgia e o nenê está vivo. Porém, como ela foi muito tarde, ou seja, ela foi uma semana do nenê estar maduro para o nascimento, a gente não teve tempo hábil de organizar a equipe, de encaminhar para o serviço certo. Então, ela foi encaminhada, mas ela não conseguiu todos os trâmites que tem que ser feito para o nenê nascer. Então, o nenê nasceu antes de estar organizado tudo e o nenê foi a óbito, né? O nenê morreu praticamente 3,6 kg, nasceu um bebê com uma malformação cardíaca grave, que poderia, pelo menos, ter tentado uma cirurgia, né? Eu tenho pacientes, olha, a Rose, eu vou falar da Rose, porque a Rose foi fantástico. Muita malformação, a Rose não tomou a vacina da rubéola. A Rose não tomou. A Rose está me escutando, pode ser que ela esteja me escutando, porque ela é minha paciente do coração. Mas ela engravidou e depois que ela descobriu que ela não tinha tomado. Sabe quando passa, né? E daí ela teve rubéola no 3º mês de gestação. E a gente viu já que tinha uma malformação cardíaca no nenê da Rose. E ela foi até o final. Nasceu o nenê. Geralmente se faz uma revisão 30, 40 dias pós-parto. Nasceu o nenê, ela não voltou. Ela não voltou para revisão. Eu sabia que o nenê tinha malformação cardíaca. Depois de 6 meses ela voltou. O nenê dela tinha falecido, tá? Porque era uma malformação cardíaca. Daí, só para vocês terem uma ideia, o nenê fez 5 cirurgias cardíacas. Já pensou? Ele fez uma cirurgia, não tinha nem um mês. Depois ele teve que reintervir por mais 4 vezes. Ele fez 5 cirurgias cardíacas durante os 6 meses de vida. E ela chegou sem o seu bebê para fazer a revisão de parto 6 meses depois. Aí, quando ela chegou na minha frente, eu fiquei paralisada. Gente, o médico sofre, tá? O médico tem sentimento. O médico chora. Muitas vezes, eu vou falar para vocês, eu acordo de madrugada para orar, tá? Para orar, para chorar, porque nem sempre o desfecho é aquele que você queria. Esse bebê mesmo que nasceu do problema cardíaco, a mulher a gente descobriu com 37 semanas, a gente fez tudo, mas fez tudo para poder salvar o bebê e não deu tempo de ele fazer a intervenção cirúrgica. E a senhora, inclusive, decidiu fazer medicina fetal por um episódio. Sim. Com um parto normal que a senhora teve. Foi um episódio, então. Esse bebê, eu fiz medicina fetal porque eu trabalhava no SUS, né? No Sistema Único de Saúde, que é maravilhoso. Eu acho que o SUS hoje no Brasil ajuda muito, né? E a gente não dá para falar que quando a gente viaja para fora do Brasil, eu já vi pessoas nos Estados Unidos, o hospital mandando embora, tocando do hospital, assim, deixando na praça, né? Então isso a gente não tem no nosso país, nós temos que agradecer muito, né, ao sistema. Porém, eu estava lá de plantão na obstetrícia
E eu fiz um parto, né? Mas olha, eu estava acompanhando aquele parto. Nossa, estava do lado da paciente, acompanhando todos os batimentos. Nenê perfeito, gente. Tinha 2, 3 ultrassom mostrando que o nenê era perfeito. O nenê não variou o coraçãozinho em nenhum momento. Quando nasceu, tchum, fiz o parto, o nenê não respirou, o pediatra estava na sala, fez massagem cardíaca e entubou, o nenê morreu. Gente, para mim foi um choque. Com 3 ultrassom, um parto normal que era para ser maravilhoso, a mãe esperando, o pai na expectativa, todo mundo ali, a família torcendo, né, para aquele bebê, todo mundo lá embaixo, e o nenê nasce e não respira. Aí a gente mandou, né, para anatomopatológico, né, para ver por que o nenê morreu, porque a família também queria saber, porque eu falei, olha, foi um trabalho de parto maravilhoso. Eu não fazia o ultrassom na época também, eu só fazia o pré-natal, eu só fazia ginecologia e obstetrícia. Aí, quando veio lá do anatomopatológico, né, que foi feito, aí veio com o diagnóstico, hérnia diafragmática. Só que ela tinha feito 2, 3 ultrassons, mas não era um serviço especializado, porque na minha cidade ali não tinha, né? Por isso também eu fiz, para poder ter um serviço ali. Não tinha, e o nenê morreu, não respirou, porque a hérnia diafragmática, como eu falei, ela comprime, né, o pulmão, o nenê não consegue respirar. Então, dentro do útero, o nenê não respira, tá? Isso é bom, não respira, tá? Vou tirar uma dúvida também. O pessoal, quando pergunta assim para mim no ultrassom, doutora, o cordão está enrolado no pescoço? Eu respondo, ó, não se preocupa, que o nenê não respira dentro do útero. Então, se o nenê não respira, não vai afogar o nenê, não vai enforcar, porque elas têm medo do quê? Eu não sabia de enforcar. Tem medo de enforcar. Então, o nenê não respira dentro do útero. Então, não tem problema nenhum do nenê estar com o cordão enrolado no pescoço, dentro do útero, porque o nenê não respira. O nenê só respira depois que nasce, tá? Então, quando o nenê, por exemplo, morre dentro do útero, por exemplo, vai que o nenê morre e está com o cordão enrolado. Às vezes, pode ter sido aquele cordão ali, mas pode ter sido que o cordão estava encostado no bumbum, tinha pouco líquido. Só de comprimir o cordão, para o fluxo de oxigênio de sangue para o bebê. Parou o fluxo de oxigênio de sangue, o nenê vai a óbito. Então pode estar em qualquer lugar esse cordão. Doutora, nesse caso, se a senhora tivesse feito o exame no feto, a senhora conseguiria reverter? Nesse caso específico da hérnia? Teria como... Sim, com certeza, com certeza. Se ela tivesse feito o morfológico fetal, tanto de primeiro trimestre como de segundo, reverteria. É que, como foi feito num serviço que não era especializado, eu não sei se o médico sabia fazer o diagnóstico de hérnia. Então, por isso que é importante, à medida do possível, fazer com um especialista em medicina fetal. Porque eu teria revertido, porque hérnia diafragmática, você pode opera no 26 semanas, tá? E o nenê nasce normal, como se nunca tivesse tido nada. E quais são as malformações mais comuns? As mais comuns, gente, é a malformação cardíaca em primeiro lugar. Por isso que o governo, tá? O governo tem uma lei que toda mulher tem que fazer a ecocardiografia fetal, tá? Existe uma lei assinada no Congresso Nacional, tá? Eu acho que é uma lei de 2020, 2021, é pouco tempo essa lei, mas está lá, ninguém fala, né, sobre essa lei, mas toda grávida tem direito de fazer a ecocardiografia fetal, ou ela precisa fazer. Claro que muitas coisas a gente tem direito, mas às vezes não tem verba, né? Às vezes o governo lança, mas não tem a verba, lança no papel, mas fica sem a verba. Eu não sou política, estou falando assim, porque eu imagino que lança na teoria, mas aí na prática não sai a verba. É a própria questão de dizer que a lei é um direito de todos, né? Que a saúde é um direito de todos, saúde e educação, não é bem assim na realidade, né? Exatamente. Então, esse bebê teria salvo, existe a ecocardiografia fetal, gente, é feita na faixa de 28 semanas, tá? Então, o morfológico primeiro trimestre é feito de 11 semanas e meia, 12 até 14 semanas, tá? Depois do segundo, de 20 a 24, com medida do colo, porque morre muito bebê de prematuridade. Você sabia que morre 1.000 bebês por dia só no Brasil de prematuridade? Não estou falando de aborto, tá? Aborto é menos de 5º mês. Estou falando de prematuridade. 22 semanas a 37 semanas. Morre 1.000 bebês por dia, ou seja, 30 mil por mês. Ou seja, 360 mil por ano. Isso, só de prematuridade. O número estimado de bebês que nascem, para a gente saber uma porcentagem? 3 milhões aproximadamente, tá? Por ano. Por ano? No Brasil. Aproximadamente. Então, de 3 milhões, 360 acabam morrendo por prematuridade. Por prematuridade. Isso é aproximado. Tem
Tem claro, que é né? mais, menos, né? Mais, menos. Mas isso é uma aproximação, tá? Agora, doutora, a senhora falou aí dos principais, né? Tem como prevenir ou reverter? Reverter a senhora já falou que tem, mas prevenir, por exemplo? Sim, tem como prevenir. Então, a primeira causa é a cardíaca, a segunda é o sistema nervoso central, tá? Que é espinha bífida, problemas de hidrocefalia, outros problemas A hidrocefalia cerebrais. dá para reverter na... A hidrocefalia, sim. Olha tá? só, porque na época houve uma época ali logo após a Copa do Mundo, que foi no Brasil, né? Que começou a estourar um caso de microcefalia. Até se fez uma conexão ali, possivelmente, por ter vindo muito estrangeiro para o Brasil, Sim. enfim. E eu me recordo que muitas mães foram surpreendidas, né? Tá. Desculpe, vamos só corrigir. Tá. A hidrocefalia, a microcefalia é outra coisa, confundindo, tá? tá. Você confundiu. Eu estou confundi. falando de malformação do sistema nervoso central, estou falando que é muito líquido no cérebro, tá? Já hidrocefalia. a microcefalia já é difícil a reversão, tá bom? Difícil, entendi. Porque daí já é outra coisa. Mas o que seria prevenível, hein? Tá, prevenível, tá? Então, abortos, prematuridade, doenças infecciosas que causam malformação, tipo toxoplasmose, causa malformação cerebral, causa malformações também ocular, auditiva, neném nascer surdo. Então, por isso a vacinação é muito importante. Aquela consulta antes de você engravidar é importante. Você sabia que 60% das mulheres não planejam a gravidez? Isso é estatístico, tá? 60% das mulheres não é planejado. Eu sempre falo, não foi planejado, não foi desejado, mas é bem aceito, é diferente, né? O nenê é aceito. Assim a gente espera, né? Sim, a maioria aceita muito bem, mas não planeja. E por não planejar, às vezes tinha algum problema que às vezes passa para o bebê, que são doenças congênitas. Por exemplo, a sífilis, né? Uma doença congênita que explodiu no Brasil, que com uma simples bezetacil você resolve. E pode fazer malformação cardíaca, um monte de malformação. Se a mãe tiver sífilis. Exatamente. Às vezes Se o pai tiver também? Geralmente a mãe, tá? O pai, pode ser que ele tenha passado ou não, mas geralmente a mãe, tá bom? E aí, Sim. isso pode ser corrigido na gestação. Pode tomar a bezetacil, né? Geralmente é 1.200.000 que se faz, às vezes faz 2, 3, mas dependendo do grau que tiver. Mas aí se a criança nasce com sífilis, a mãe vai ter, a criança vai ter e os dois vão ter que fazer um tratamento Exatamente. em algum momento. Geralmente né? O tratamento é do casal, né? Lógico, né? Mas no caso, a mãe está em contato com o bebê, tem que fazer o diagnóstico, Mas né? aí os próprios exames detectam, né? Detectam. Quando ela faz o pré-natal, porque para você prevenir também doenças congênitas, malformações, é fazer um bom pré-natal, né? Porque muitas pacientes faltam no pré-natal. Hoje em dia ainda está mais controlado, mas eu já fiz pré-natal que a mulher foi uma consulta. Mas dá para dizer, doutora, que a maioria das malformações são reversíveis ou a minoria são reversíveis? Não, a maioria ainda, tá meio a meio, tá? Porque, claro, uma vez eu fui fazer um morfológico e o bebê não tinha uma perninha. Então, isso ele vai ter que usar uma perna mecânica, depois aí é diferente, né? Aí vai ter que colocar uma perna mecânica. Não tem como fazer, né? Isso, tem que esperar nascer. Muitas cirurgias se faz intraútero e muitas cirurgias espera o bebê nascer e faz depois que o neném nasce, dependendo da repercussão que vai ter quando nascer. Doutora, eu fiz uma pergunta fora do ar, a doutora falou, eu vou falar sobre isso, e eu acho muito importante, porque eu tenho visto, talvez seja uma impressão minha, né, de que cada vez mais se tem diagnósticos de autismo, né? Sim. E o autismo até é uma coisa que não é fácil de detectar, de diagnosticar, né? Mas é possível prevenir o autismo na gravidez? Sim. Olha, até antes, o que acontece? Autismo. 97%, aproximadamente 97% é genético, tá? A gente tem que falar isso, tá? Que é genético, tá? Em 97%. Puxou do pai ou da mãe? Isso, porque a gente pode ter o gene do autismo e não saber, tá? A gente pode ter o gene, mas a mãe o gene e o pai o gene, aí geralmente nasce o autismo, porque os dois têm o gene. Os dois têm o gene do autismo, tá? Ou às vezes, porque só um tem um gene, é mais difícil ter um filho autista. Mas os dois têm o gene. Então, 97% é genético, tá? Então, às vezes não tinha quase diagnóstico, mas agora está aumentando cada vez mais. Só para você ter uma noção, hoje, 1 cada 36 bebês tem autismo. 1 cada 36. Bem alto, é bem alto. Em 2018, se não me engano, era 1 cada 44. E em 2030 estão colocando que vai ser 1 para cada 30 aproximadamente. Mas 27. tem uma explicação para isso? Então, o que acontece? A parte da nutrição.
a parte da nutrição, eles acham que é uma das principais causas, porque hoje a gente come muito industrializado, a gente come muito processado, e existe sim a epigenética, né? A epigenética, ela interfere no DNA, interfere no cromossomo, ela faz expressão gênica, ela desliga e desliga a gene. Ela liga e desliga a gene. O gene está ali, por exemplo, o gene é a tomada. Mas ela pode ligar e desligar o gene, ela pode fazer expressões. Essa má alimentação da mãe e do pai. Da mãe e do pai. Vai passar para a criança. Exatamente. Tanto é que também idade paterna, acima de 40 anos, aumenta o risco de autismo também. Tá? E aumenta o risco muito de autismo, muito. Eu estou esquecendo a porcentagem, mas parece que até 600%. Eu não lembro, pode ser que eu errei, porque eu fui no congresso agora, há uns 2 meses atrás, eles falaram que aumenta muito o índice de autismo após 40 anos, a idade do pai, mas a idade da mãe também, né? A prematuridade também aumenta o risco de autismo, doenças infecciosas, sangramentos durante a gestação, tá? Infecções, tá? Outra coisa, o parto, né? Durante o parto, pode também fazer aumento do risco de autismo, um parto que faltou oxigênio para esse bebê. Tá? Claro que tem paralisia cerebral, que é outra coisa, mas às vezes existe um gatilho, que a pessoa não ia ter o autismo, ela tinha lá o gene, mas aqui lá foi um gatilho que ligou lá a expressão gênica, entende? Então, muitas coisinhas que podem acontecer, isso, né? É como se fosse um gatilho, tá? Ele não ia ter se ele não fosse prematuro. Diabetes gestacional, hipertensão, então são várias coisas que pode. Então, muitas pessoas, muitos bebês têm o gene do autismo, mas não ia ser autismo. Mas devido à hora do parto, ter um estresse, um sofrimento, tá? O estresse da mãe pode também nascer bebê mais com autismo. Então, isso já é tudo comprovado, tá? Que tudo isso pode acelerar, pode aparecer mais o autismo. E como que você dá essa prevenção? É medicamento? É algum procedimento? Geralmente é orientações de estilo de vida, tá? É o estilo de vida. Então, o que você tem que fazer, mãe, para que você não tenha hipertensão na gestação? Primeiro, obesidade. A pessoa que é obesa, ela tem mais risco de autismo. Por quê? A obesidade desencadeia diabetes gestacional. A obesidade aumenta o risco de aborto. Aumenta o risco de parto prematuro. A obesidade aumenta o risco de diabetes gestacional. Então, na realidade, uma coisa interliga a outra, né? Uma coisa vai interligando a outra. E daí aumenta o risco. Quando uma mulher engravida, daquele ponto que ela engravidou até o dia do parto, são milhões de coisas que podem acontecer. Você sabe que ela fala para mim muitas vezes assim, sabe? Doutora, como vai ser minha gravidez? Olhando e me examinando. Você me examinou. Olha, gente, são 30 anos, né, aproximadamente, ali trabalhando com grávida, tá? Doutora, a senhora é uma pessoa experiente. Ela fala assim, a senhora me examinou. Como que vai ser? Será que eu preciso me preocupar? Será que meu filho vai nascer normal? Será isso? Ela fala um monte de coisa. Lógico, a gente pode dar uma aproximação, 80%, está tudo bem, que vai nascer tudo bem, mas 100% a gente não pode falar. Então eu sempre falo, a sua gravidez, como todas as partes que eu já fiz, todos os pré-natais, é uma caixa de surpresa. E é única. É uma caixinha de surpresa. Então, o médico que falar que ele vai acertar em tudo é difícil, porque na realidade você tem probabilidades, né? E uma palavra, eu sempre falo com as meninas também, que a gente não pode dizer nunca nem sempre. Na medicina, nunca nem sempre. Se eu puder dar um conselho para você que está se formando, nunca fale. Sempre é provável, né? Porque as coisas mudam, né? A gente não conhece todas as nuances, né, daquela mulher, daquele casal, né? Daquele estilo de vida deles, né? Porque falar uma coisa na consulta é outra, mas viver aquilo é outro. Mas de tudo isso que a gente conversou hoje aqui, fica a mensagem, né, doutora, de que é preciso ter a medicina fetal, ela é importantíssima para prevenir várias situações. Exatamente. Né? E se você que está pensando em engravidar, se puder fazer uma consulta em medicina fetal antes, é maravilhoso. Mas eu quero fazer uma consulta pré-gravidez antes, e daí você já faz. Se você puder fazer com um fetólogo, melhor ainda, se não com o seu obstetra. Mas é importante essa consulta. E, terminando, só para fechar, hoje nós estamos no Outubro Rosa, né? É verdade. Então, tenho que lembrar vocês, né, de fazer a prevenção do câncer de mama, tá? E nós, lá no Centro da Mulher e Medicina Fetal, estamos fazendo um presente para a mulher. Só ligar para lá, nesse mês de outubro. Vamos colocar o telefone aqui na Nesse mês de outubro, tá?
nós vamos poder dar um presente para você, é só ligar, você vai saber qual que é o presente, e você vai poder fazer seu ultrassom de mama com inteligência artificial acoplada. É um dos aparelhos mais modernos da região com inteligência artificial acoplada, que vai dizer se já é suspeita de maligno, de benigno. Então é muito legal mesmo você poder, porque você é a coluna da sua casa, entenda, você é a coluna da sua casa. Então, às vezes quando a gente fala mulher que se ama, se cuida, mas muitas falam, mas eu não me amo. Eu já escutei paciente falando, não me ama. Se você não ama, você ama seu filho, você ama sua irmã, você ama os filhos, as pessoas que dependem de você, você ama. Se você não fizer por você, faça por eles. Tá? Porque você é a coluna. Eu não gosto de passar a mão na cabeça, vocês sabem, mas que eu sou muito boca aberta, eu sou chorona mesmo, mas eu quero dizer que você é a coluna. Se você não tiver forte, os outros também vão cair. E por amor a eles, se cuide. Muito bom, um recado muito, muito importante. Aliás, a coluna hoje foi muito instrutiva, principalmente para as mulheres aí que pretendem ter bebês, estão grávidas, né? Os casais que pretendem engravidar, a importância de prevenir coisas que depois não tem volta, né? Exatamente. E, gente, 90% das coisas são preveníveis, né? Então, depois é o que digo, não tem como voltar atrás, tá? Um abraço, tamanho do céu para vocês, tá? E até a próxima. Doutora Cristina Veloso, então, da Clínica da Mulher e Medicina Fetal de São Mateus do Sul. Importante dizer, né? É uma referência regional, atende toda a região, então você pode procurar para fazer agora o exame do Outubro Rosa, o exame de mama, ultrassom de mama. Ou vai ganhar um presente, inclusive, e também, claro, né? Consultas para acompanhamento de gestação e tudo mais, né? É a grande referência do Planalto Norte de Santa Catarina e Sul do Paraná. Bom, a gente retorna com o programa. Até a próxima. Obrigado, doutora. Sempre um prazer recebê-la aqui. Obrigada.